Enquanto uma pessoa tem um traço de crença de que é boa, de que é merecedora ou digna, nesse grau ela está estabelecendo uma barreira para a entrada de Cristo. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma forma simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para trazer a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Mestre, eu vou ler a pergunta de um membro aqui do canal que fez o seguinte comentário. Mestre, você diz que não somos quem acreditamos ser. O que isso significa? Ô Gilson, nós temos dito isso dentro dessas falas, porque na verdade é assim. Nós não somos quem nós acreditamos ser. Você não fala de uma crença como sendo algo real. Você fala de uma crença como uma imagem, como uma representação ou como um símbolo da realidade. Se você acredita na água, essa crença não irá lhe molhar. Porque a crença não é a realidade. É uma imagem, um símbolo. Portanto, toda crença que você tem, ela não lida com a realidade. Ela é uma representação. Ela é um símbolo. Ela é uma imagem. Ela não é a verdade daquilo. É apenas uma ideia. Assim é esse conceito que você tem sobre si mesmo. A presença da pessoa que eu sou, porque acredito ser, é uma imagem dentro de mim, no modelo do pensamento. Portanto, dentro deste cérebro, deste corpo, nós temos a presença desta imagem. Essa é a verdade desse mim, desse eu, dessa pessoa. Mas esta verdade não é a realidade. É a verdade da memória. É a verdade do pensamento. Uma vez que tudo que você sabe sobre você é o que o pensamento colocou aí. O seu nome, a data do nascimento, o nome dos seus pais, aquilo pelo qual você passou. Repare, esse você é o corpo e a mente. Esse é o registro da memória presente. Aqui todo o nosso enfoque consiste nesta investigação da natureza do eu, da natureza desse mim, desta pessoa, do que ela é feita, do que ela é constituída, como ela foi construída e como ela vem sendo sustentada ao longo de toda essa história particular de cada um de nós. O que não é diferente da história desta consciência comum a todos, que é a consciência humana. O que é que nós chamamos de consciência humana? O que é que nós chamamos de consciência pessoal? O que é que nós reconhecemos ou conhecemos por mente humana?
são todas essas imagens, todas essas crenças. Então, quando eu pergunto algo sobre você, o que quer que você tenha para me dizer, irá me dizer a partir do pensamento, que é a memória, que é a lembrança. Mas como o pensamento só lida com o que já foi, observe como é interessante isso. Qualquer pensamento que você tenha, qualquer palavra que você use, é algo que vem do passado. Você não tem uma palavra que não aprendeu, e você não tem algo que aprendeu que esteja aqui, que não esteja vindo do passado. Assim são as palavras, os pensamentos. Tudo isso é parte da memória. Mas a pergunta continua: quem é você? Qual é a verdade sobre esse eu? Qual é a verdade sobre esse mim? Você é aquele que observa ou é a observação? Quando você observa e identifica, você observa e reconhece, você observa e sabe o que é aquilo. Veja, em geral é isso que nós chamamos de consciência. E se é assim que acontece, você só reconhece aquilo que você já sabe. E, portanto, é algo que vem do passado. Essa é a base das nossas experiências. A experiência da pessoa é reconhecida na pessoa, como sendo a própria pessoa. Assim, esse que observa é parte daquilo que ele está observando. Esse observador é aquilo que ele está vendo, porque ele está conhecendo, ele está reconhecendo. Aqui nós estamos lhe convidando a compreender aquilo que está além desse observador. Há uma qualidade de contato com o momento, sem a memória, sem o passado, sem esse observador. É isso que estamos aqui encarecendo com você, vendo a importância e o valor disso. A compreensão da observação sem o eu, sem esse mim, sem esta pessoa, uma vez que a pessoa ela é constituída daquilo que ela vê. Esse eu é constituído daquilo que ele conhece. Tudo isso é parte dele. Portanto, toda a ideia que você tem do mundo é a sua particular visão pessoal. É isso que nós chamamos de eu, ego, pessoa. A presença desse observador, que olha a partir daquilo que ele sabe, daquilo que ele conhece. Por que a compreensão disso é fundamental? Porque isso pode libertar você dessa ilusão de si mesmo, dessa ilusão da imagem que você construiu sobre quem você é, sobre quem você acredita ser. Tudo isso está dentro do mesmo enquadramento de memória, de lembranças. Assim, de verdade, há uma forma de olhar, há uma forma de escutar, há uma maneira nova de perceber, sem esse observador e sem esse que escuta, sem esse eu, sem essa ideia de alguém presente. Esse é o real contato com a verdade, aqui e agora.
Portanto, o nosso trabalho aqui juntos consiste nesse florescer, nesse despontar, na presença desse despertar, dessa inteligência, desta real e divina consciência, de algo novo, daquilo que é real, daquilo que não faz parte dessa estrutura, que é a estrutura da memória e a estrutura do pensamento. Reparem como isso é valioso para cada um de nós. Quando você conversa com a sua esposa, você não está com ela, você está com a ideia que você faz dela. Mas como poderia ser diferente se você tem de si mesmo também isso? Apenas uma imagem? Você de fato não é quem você acredita ser. Então, quando você está num contato com ela, ou num contato com o marido, ou com os filhos, ou com o mundo à sua volta, esse seu particular contato é uma projeção daquilo que esta imagem aí reconhece. É parte ou uma extensão desta imagem. O que estamos colocando aqui nessas falas é que nós estamos, de fato, dormindo, inscientes, não presentes, porque estamos no modelo do pensamento. Nesse modo pensamento, nós estamos dentro de uma relação com a vida, com o outro e também, principalmente, com nós mesmos. Quando você está deprimido, quando você está em angústia, quando você está preocupado, quando há algum nível de sofrimento dentro de você, esse sofrimento nasce desta psicológica condição de imagem que está em desordem, em confusão, numa visão deturpada, equivocada da vida, como ela acontece. Isso é a causa do sofrimento. Você não tem a realidade de ser. Você está vivendo a verdade do eu, a verdade da pessoa. Você está vivendo como pessoa no mundo, em um mundo que a pessoa conhece, reconhece. Você está vivendo a vida da pessoa, a vida que a pessoa conhece. Nós desconhecemos a realidade da vida. Nós desconhecemos a realidade do mundo. Nós desconhecemos a realidade de ser. Nós estamos com uma interpretação, com um julgamento, com uma comparação, com uma particular avaliação pessoal, egocêntrica, desse instante, desse momento presente. Essa é a nossa condição no sono. Essa é a nossa condição na inconsciência. Quando você usa o pronome eu, quando, por exemplo, você diz eu fiz, ou eu fui, ou eu sinto muito, ou eu estou preocupado. Quem é esse eu presente? Esse eu no pensamento é uma imagem. A importância desse aprender sobre quem nós somos, desse aprender sobre o autoconhecimento, é que nos liberta desta ilusão. Da ilusão desta imagem, que é a imagem do eu.
desse eu fiz, eu fui, eu sinto, eu não quero, ou eu quero. A presença da realidade é a verdade de ser, é a ciência da vida, é a revelação do amor, é a revelação da verdade, é a revelação de Deus. Isso é o fim para esta confusão interna, para esse sofrimento nesta autoimagem, nesta imagem que é a imagem do eu. Então, essa descoberta é a revelação da vida. Essa descoberta é a revelação de si mesmo. Nesta revelação de si mesmo, fica claro que não existe esse mim, esse eu, esta pessoa, este ego. Há algo presente quando a realidade se revela, quando a verdade se revela. Esse algo presente é indescritível. Não existe nada que você possa dizer sobre a realidade de ser. Mas muita coisa dentro dessa ilusão, dessa ideia de ser alguém, pode ser dito, que é exatamente o que temos feito. Todo o nosso empenho na vida é para conhecer o mundo externo. É para encontrar no mundo externo soluções para problemas que, curiosamente, estão dentro de cada um de nós. Nesse mundo interno, que é o mundo da mente, que é o mundo do pensamento. E nós continuamos com problemas de todos os tipos, enquanto este eu permanecer, esta pessoa estiver presente, esta imagem continuar aí. Aqui o nosso interesse está em investigar esse mundo interno, esse mundo do eu, esta presença desta mente em cada um de nós, que é essa mente condicionada, presa a esse modelo de imagem. Assim, com a presença do autoconhecimento, floresce esse natural estado de ser, que é meditação. Quando isso está presente, nós temos esse contato com o novo, com o indescritível. Temos esse contato real com Deus. Não é alguém tendo esse contato com Deus, é esse contato presente, sendo a realidade divina se revelando. Quando esse eu não está, quando essa imagem, quando toda essa estrutura psicológica de memória não está mais presente. Assim nós continuamos fazendo uso da memória prática, o nome, a data de nascimento, o conhecimento profissional. Tudo isso requer a presença da memória, do conhecimento e da experiência. Mas não temos mais esse modelo psicológico do eu, do ego, desta pessoa. Essa é a ciência da verdade. Essa é a ciência de Deus se revelando nesse instante, neste momento. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, esse é um dos benefícios dos membros, que é a resposta antecipada às perguntas e ainda algumas delas nós trazendo aqui para os vídeos. Além disso, os membros têm acesso a outros benefícios exclusivos, como vídeos só para membros, e não são quaisquer vídeos, são vídeos gravados em encontros presenciais com o Mestre Gualberto. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro e já ter acesso a esses benefícios. A pergunta deste membro, mestre, é a seguinte: por que parece tão difícil encontrar uma felicidade duradoura? Ô Gilson,
A felicidade está fugindo de nós porque nós estamos presentes, procurando ela. Esse sentimento, eu, é uma imagem que o pensamento estabeleceu, como acabamos de colocar na primeira parte. Assim, esse sentimento, eu, que é essa imagem, nos impede de ter um contato real. Na realidade, o único impedimento que temos para a felicidade, para o encontro com a felicidade, é a presença desse eu que busca alguma coisa do lado de fora. Na verdade, o que ele está buscando está dentro da própria autoimagem que ele tem. Enquanto o movimento desse eu estiver presente, todo o movimento dele será dentro daquilo que ele conhece. Então, na verdade, todo esse movimento é um afastamento da verdade que está aqui nesse instante. A realidade, ela não pode ser encontrada lá. Ela se revela aqui. No entanto, ela não se revela aqui, enquanto esta imagem, esta autoimagem continua nesse movimento de busca, de procura. Assim, temos de fato um afastamento da realidade quando há qualquer movimento do pensamento a serviço desta autoimagem. É a própria autoimagem em projeção. É por isso que tudo o que temos feito e que estamos realizando não nos dá real amor, paz, liberdade, felicidade. Porque todo esse movimento é o movimento do eu, é o movimento do ego, é o movimento desse centro ilusório, criado pelo pensamento, sendo sustentado pela imaginação. Romper com isso, se desligar por completo desse modelo psicológico de ser alguém, é estar diante da vida, desse mistério, desta liberdade, desta felicidade. Aqui, felicidade é esta ciência de ser, é esta ciência divina, é esta verdade que é a verdade de Deus. Portanto, isso é algo que já está presente aqui e agora. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar a raiz dessas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, aquietamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já aproveita e se torna membro do canal para ter acesso a todos os benefícios exclusivos. Já dá o like no vídeo, se não for inscrito, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.